Após derrotar a aranha gigante de rosto humano, o protagonista observa os restos da criatura espalhados pelo chão. Apesar da vitória, ele demonstra insatisfação, afirmando que aquilo ainda não é suficiente. Em seguida, sua atenção se volta para uma planta espiritual brilhante que cresce sobre uma rocha. Ao refletir sobre seu progresso, conclui que mesmo após consumir as raízes de um recurso extremamente valioso, sua energia interna aumentou muito pouco. Isso o leva a questionar tanto a eficácia do método de cultivo da seita Taeol, quanto suas próprias capacidades. A preocupação do protagonista aumenta quando ele pensa no futuro. Em sua mente surgem lembranças da Grande Guerra que devastará o mundo Murin, com inúmeros guerreiros de baixo escalão morrendo nos campos de batalha. Ele decide que não permitirá que os discípulos da seita Taeol tenham um destino tão inútil. Para mudar esse futuro, conclui que precisa se tornar uma figura importante dentro da Aliança Murin antes que a guerra comece. Como primeiro passo, estabelece o objetivo de ingressar na Academia Murin dentro de um ano. Frustrado com sua lentidão, ele golpeia o solo e reafirma que nada mudará se continuar evoluindo naquele ritmo. Enquanto observa seu reflexo em uma poça d'água, o protagonista chega à conclusão de que precisa acumular muito mais energia interna. Nesse momento, recorda-se da existência da Pílula da Ameixa de Neve, um elixir extremamente valioso ligado a Gie Cheoliong, do Monte Hua. Em suas lembranças, ele relembra que o pai de Cheoliong gastou uma fortuna para adquirir a pílula, mas que o item desapareceu misteriosamente um dia antes de ser utilizado. O culpado jamais foi identificado. Ao lembrar desse acontecimento, o protagonista enxerga uma oportunidade. Convencido de que todo ser humano deixa rastros, ele passa a vasculhar o enorme arquivo de informações armazenado em sua mente. Em um espaço semelhante a uma biblioteca infinita, repleto de prateleiras e registros, ele analisa relatórios mensais da Aliança Murin, registros de entrada e saída, relatórios de missões e diversas outras informações acumuladas ao longo dos anos. Utilizando o raciocínio dedutivo, começa a cruzar os dados e identificar possíveis conexões. Durante essa investigação mental, surgem nomes como Zhou Jiangmok, Gu Ilmu e Jiang Hangyi. Após organizar as informações, ele reconhece mais uma vez a vantagem de possuir tantas memórias e decide encontrar a pílula antes de qualquer outra pessoa. Logo depois, um acontecimento inesperado chama sua atenção. O bracelete do dragão azul em seu pulso começa a emitir um brilho intenso. Uma energia escura esverdeada emerge da relíquia e envolve seu braço. A energia passa a interagir diretamente com o núcleo da aranha de rosto humano, que ainda estava presente. O protagonista percebe então que o bracelete está absorvendo o núcleo da criatura. Pouco depois, uma aura avermelhada envolve seu corpo, seus olhos brilham intensamente e ele demonstra entusiasmo com a transformação. Ao analisar a situação, ele se recorda da origem do artefato. O bracelete do dragão azul foi obtido como espólio durante uma guerra e era uma relíquia pertencente a um dos antigos reis do culto demoníaco. Embora tivesse guardado o objeto apenas como recordação, o artefato se ativou por conta própria. Sua função revelou-se extraordinária: purificar a energia maligna contida no núcleo da aranha e convertê-la em energia utilizável. Para testar o resultado, o protagonista desfere um golpe contra a parede rochosa da caverna, produzindo uma poderosa onda de impacto. Após sentir as mudanças em seu corpo, conclui que sua energia interna aumentou significativamente graças ao tesouro do culto demoníaco. A narrativa então muda para um grande banquete iluminado por lanternas vermelhas. Os convidados comentam que o líder do grupo mercantil gastou uma quantia absurda para comprar um elixir destinado ao futuro de seu filho na Academia Murin. No centro das atenções está Gie Cheoliong, que demonstra orgulho ao falar sobre o valor do item adquirido por seu pai. Entre os presentes encontra-se Hong Sarion, filha do líder da seita Taeol. Enquanto observa a comemoração, ela não consegue deixar de pensar em Jin So-un. Em suas lembranças, recorda um acontecimento passado no qual acreditava que deveria ter assumido a responsabilidade no lugar dele. Refletindo sobre tudo o que ocorreu desde então, lamenta que ele tenha abandonado a seita e o chama mentalmente de idiota. Pouco depois, algumas crianças se aproximam de Sarion, chamando-a de irmã mais velha.
Elas oferecem comida e interrompem seus pensamentos. Saryon passa a comer ao lado delas, enquanto a festa continua ao redor. Em determinado momento, um homem comenta de forma desagradável sobre a presença dos membros da seita Taeul no banquete, mas ela ignora a provocação e continua incentivando as crianças a se alimentarem. As crianças então começam a provocá-la. Elas observam que Saryon sempre fica quieta quando pensa em Jin So-won e sugerem até mesmo guardar alguns bolinhos de arroz e carne para ele, já que sabem que ele gosta desses alimentos. Visivelmente constrangida, Saryon tenta encerrar o assunto dizendo que, se elas não comerem logo, ela própria acabará consumindo toda a comida. A situação gera uma cena divertida, com as crianças comendo apressadamente enquanto ela ri. Mesmo assim, em seus pensamentos, continua se perguntando onde Jin So-won está e o que ele está fazendo naquele momento. Enquanto o banquete prossegue durante a noite, com convidados bebendo, conversando e assistindo a apresentações, uma movimentação suspeita ocorre longe dos olhares da multidão. Um homem mascarado corre silenciosamente pelos telhados das construções próximas. Trata-se de Jo Jang-mok, conhecido como o Perseguidor de Almas. Após invadir um armazém secreto do grupo mercantil, Jo Jang-mok consegue colocar as mãos em uma caixa ornamentada. Satisfeito com a facilidade da missão, ele zomba da segurança do local e decide verificar o conteúdo do prêmio. Ao abrir a caixa, encontra uma grande pílula vermelha, a pílula da ameixa de neve. Imediatamente, ele imagina utilizar o elixir para adquirir energia interna suficiente para dominar uma poderosa técnica secreta. No entanto, sua comemoração dura pouco. Jo Jang-mok percebe repentinamente que alguém está próximo. Sentindo o perigo, decide fugir imediatamente. Antes que possa dar qualquer passo, porém, um golpe extremamente rápido o atinge. Sua cabeça é separada do corpo instantaneamente, encerrando sua vida em um único movimento. Com o ladrão morto, uma figura desconhecida surge e recolhe calmamente a caixa contendo o elixir. Segurando a pílula da ameixa de neve, o indivíduo afirma que lamenta o que aconteceu, mas que precisava daquele objeto tanto quanto Jo Jang-mok precisava. Então, o narrador informa que alguns dias antes havia ocorrido o incidente do roubo da pílula de ameixa de neve. Na parte inferior, vêem-se prateleiras de madeira contendo diversas armadilhas metálicas de pressão. O ambiente é o interior de uma loja com paredes de madeira, repleta de arcos pendurados e prateleiras com mecanismos de caça. Um homem de porte físico robusto e usando uma bandana está posicionado atrás de um balcão de madeira. Nesse momento, o protagonista entra no estabelecimento. O protagonista pergunta ao lojista se ele vende armadilhas para capturar pessoas. O lojista, que limpa uma lâmina suja de sangue, acha o pedido interessante e sorri. Ele afirma que sua loja é a melhor em suprimentos de caça, possuindo armadilhas para animais de diversos tamanhos. Porém, ressalta que não vendem itens para capturar pessoas. Diante disso, o protagonista solicita armadilhas para capturar tigres ou ursos. O lojista demonstra hesitação interna, refletindo sobre seus 27 anos de experiência e intuição, sentindo que talvez não devesse realizar a venda. Em seguida, a cena muda para uma floresta escura à noite, onde um personagem observa um corpo caído no chão. Dois homens conversam na floresta. Um deles possui cabelos longos azulados e segura a caixa vermelha. Eles comentam que a vítima era conhecida no Jianghu e que seu desaparecimento será um problema. Ademais, através de etiquetas de madeira, os homens são identificados como Jiang Hang e Gu Ilmu, membros das 5 espadas de Kanshan. Gu Ilmu sugere que primeiro devem se livrar do corpo, e menciona que a vítima, referida como Perseguidor de Almas, deve figurar como desaparecida por um tempo. Antes de partirem, porém, eles decidem abrir a caixa para observar a pílula de ameixa de neve. Ao abrirem, uma luz intensa emana do objeto. Os homens admiram a cor brilhante e o aroma da pílula, confirmando ser o item que buscavam. De repente, o protagonista, usando uma máscara preta,
aparece subitamente atrás deles. Os vilões percebem sua presença e questionam quem está ali. Sem hesitar, o protagonista realiza um movimento rápido e se afasta. O protagonista aparece segurando a caixa vermelha, surpreendendo os homens pela proximidade que alcançou. Imediatamente, Jung Hang é ordenado a capturar o ladrão. O protagonista afirma que aquele é o preço pelo pecado de cobiçarem algo além de seu valor, e então começa a correr pela floresta. O protagonista questiona se é isso que ensinam no Monte Kangshan, lembrando que eles foram os primeiros a roubar o item. Enfurecido, Jung Hang o persegue saltando entre as árvores, e desfere um golpe de espada que atinge o solo. O protagonista pisa em um local específico e adverte o perseguidor para ter cuidado. Mesmo assim, Jung Hang pisa em uma área coberta por folhas e aciona uma armadilha metálica que morde sua perna. Jung Hang grita de dor devido ao ferimento na perna. Ao ver isso, Gu Ilmu grita pelo irmão mais novo ao vê-lo incapacitado no chão, enquanto o protagonista observa a situação. O protagonista reitera que apenas avisou para que tivessem cuidado. No entanto, Gu Ilmu fica furioso, chamando o protagonista de covarde e criticando o uso de truques baratos. Ele exige que o protagonista retire a máscara e revele sua identidade. Calmamente, o protagonista apanha uma pedra do chão. Ele questiona a necessidade de revelar sua seita ou mestre, classificando a exigência como algo antiquado. Com precisão, o protagonista lança a pedra, que atinge o mecanismo de outra armadilha próxima a Gu Ilmu. O vilão range os dentes em frustração. Assim, o protagonista declara ser o novo dono da pílula de ameixa de neve. O protagonista está cercado por diversas marcações azuis brilhantes no solo, indicando a presença de muitas armadilhas. Um balão de pensamento explica que ele descobriu a verdade ao revisar registros e encontrar etiquetas de identificação do perseguidor de almas e dos dois irmãos. São mostrados registros de artistas marciais e livros antigos. O protagonista explica que buscou por quem teve aumentos repentinos de energia interna, e concluiu que o caça-almas fora assassinado e enterrado pelos dois homens. Diante disso, Gu Ilmu percebe que o protagonista conhece a identidade deles. O protagonista nomeia os adversários como Gu Ilmu e Jung Hang, da seita do Monte Kangshan e da Aliança Murin. Em tom irônico, ele questiona o fato de ladrões tentarem denunciar outros ladrões. Ignorando as palavras, Jung Hang ataca o protagonista com um soco, desprezando o que chama de truques baratos. O protagonista observa o ataque de perto. O golpe de Jung Hang atinge o solo com força, provocando uma pequena destruição. Enquanto isso, o protagonista se move, e várias armadilhas de pressão são acionadas ao redor dos combatentes. Jung Hang pragueja contra a quantidade de mecanismos espalhados no local. Jung Hang ameaça arrancar a máscara do protagonista e despedaçá-lo. Sem responder, o protagonista se mantém em silêncio e começa a correr. Jung Hang questiona se ele está fugindo. Prontamente, os dois irmãos iniciam a perseguição. Gu Ilmu alerta para terem cuidado com as zonas cobertas por folhas. Por isso, eles decidem que basta seguir exatamente os mesmos pontos onde o protagonista pisa para evitar as armadilhas. Os vilões riem, afirmando que os truques são inúteis, pois estão seguindo o rastro do protagonista. Enquanto isso, o protagonista continua saltando e se movimentando de forma ágil pela floresta. Os perseguidores acreditam que a vida do protagonista termina ali. Contudo, o protagonista aterrissa e fita os adversários com um sorriso por trás da máscara. No instante seguinte, os vilões acionam simultaneamente grandes armadilhas de metal que estavam ocultas. Jung Hang e Gu Ilmu estão presos ao solo por múltiplas armadilhas pesadas em seus membros.
Então, o protagonista caminha calmamente em direção a eles e comenta que os dois foram mais inteligentes do que ele imaginava. O protagonista explica que o erro deles foi acreditar que bastava pisar onde ele pisou. Ele revela que se moveu com precisão absoluta entre armadilhas densamente posicionadas, sem margem para erros. Mesmo assim, Gu Ilmu demonstra incredulidade. Gu Ilmu questiona como é possível se mover com tamanha precisão. Em resposta, o protagonista saca sua espada e explica que consegue fazer isso devido à sua memória. O protagonista afirma que sua memória é o único presente que recebeu dos céus. Mudando de cenário, a cena passa para um ambiente diurno em uma edificação identificada como a seita Taiyeul de Hefei. Um homem segura uma xícara de chá. Dois homens conversam. Zhuge Somyong, estrategista da Aliança Murin, e Namgun Taewon, ancião da Aliança. Eles discutem sobre o surgimento de seitas poderosas em Hefei e a intenção de substituí-las por uma nova cúpula. Eles mencionam rumores sobre o apoio de Namgun Taewon à seita Chogyam. A esse respeito, o ancião lembra que seitas dos 108 picos só podem ser substituídas se cometerem crimes graves. O chá é servido enquanto a conversa continua. O estrategista pergunta se a seita Taewon fez algo de errado. Ele questiona se a seita tem usado privilégios para negócios e para satisfazer a própria ganância, enquanto o ancião sorri maliciosamente. A conversa prosseguiu enquanto o ancião pedia para não ser mal interpretado. Gesticulando de forma enfática, esclareceu que não fazia aquela acusação para favorecer outra seita, mas sim por princípios. Enquanto servia mais chá, aprofundou ainda mais seu discurso. Recordou que os privilégios concedidos pela Aliança Murin existiam originalmente para honrar aqueles que lutaram bravamente nos tempos mais sombrios do passado. Ao ouvir aquilo, Zhuge Somyong observou com tristeza que o verdadeiro significado daquela honra parecia estar desaparecendo lentamente. Então, com uma profunda reverência enquanto entregava a xícara de chá, Namgun Taewon desabafou que, como membro da Aliança Murin, assistir àquela decadência moral realmente lhe partia o coração. Logo depois, a narrativa mudou novamente para o pátio noturno de uma estalagem sob um céu estrelado. Ali, o protagonista encontrava-se imerso em uma profunda meditação. O suor escorria por seu rosto enquanto uma poderosa aura azul começava a emanar de seu corpo. A energia percorria violentamente seus meridianos e, por um breve instante, seus olhos brilharam com uma intensa luz azulada e gélida, indicando que seu cultivo havia alcançado um ponto crítico de ruptura. Então, erguendo o punho cerrado, ele comemorou o próprio sucesso. Afinal, a pílula da ameixeira de neve não era famosa sem motivo. Em pouco mais de meio ciclo de cultivo, ele havia superado o nível de energia interna que possuíra durante toda a sua vida passada. Pouco depois, o protagonista desceu as escadas da estalagem com passos pesados e aproximou-se do atendente. O jovem assustou-se imediatamente com a aparição repentina. Aliviado, o rapaz comentou que o jovem mestre finalmente havia saído do quarto. Como ele não aparecia havia dias, chegou até mesmo a pensar que algo terrível havia acontecido. Exausto, o protagonista respondeu apenas que muitas coisas aconteceram e ordenou que lhe trouxessem comida, qualquer coisa disponível. O atendente hesitou, lembrando que a cozinha já estava fechada devido ao horário avançado. Entretanto, o protagonista não recuou. Mostrando várias moedas de prata, afirmou que pagaria generosamente pela refeição e também adiantaria uma semana inteira de hospedagem. Instantaneamente, a atitude do atendente mudou. O jovem começou a insultar o cozinheiro por dormir tão cedo, jurando que o acordaria naquele mesmo instante. Ao ver aquilo, o protagonista sorriu discretamente, pensando que, como esperado, não existia nada neste mundo que o dinheiro não pudesse comprar. Além disso, sentiu-se aliviado por ter utilizado o bracelete do dragão azul para garantir fundos antecipadamente. Em seguida, relembrou a natureza sombria do artefato. O bracelete do dragão azul não funcionava apenas contra feras demoníacas. Ele possuía a aterradora capacidade de extrair a energia vital de qualquer ser vivo e absorvê-la diretamente para o dantian do usuário, exatamente como havia feito com o tigre abatido na floresta. As peles do animal haviam sido apenas um lucro extra.
Contudo, apesar de apreciar a facilidade de ganhar dinheiro, ele reconhecia que existia um problema muito mais sério: a habilidade do bracelete em si. Afinal, aquela técnica de drenagem de vida poderia facilmente ser confundida com uma arte demoníaca. Assim, cerrando os punhos com expressão sombria, jurou que jamais poderia ser descoberto. Pouco depois, o atendente retornou trazendo uma bandeja repleta de comida e afirmou entusiasmado que o cozinheiro realmente havia se superado nos pratos daquela noite. O protagonista agradeceu imediatamente e começou a devorar a refeição de forma quase selvagem. Enquanto comia, o atendente aproximou-se curioso e perguntou se ele havia ouvido os rumores recentes. Quando o protagonista questionou do que se tratava, o jovem explicou que o grupo mercantil Gerion havia realizado um grande banquete após obter um precioso elixir espiritual, mas que algo inesperado aconteceu. Na mesma hora, o protagonista engasgou-se violentamente. Preocupado, o atendente ofereceu água, mas o jovem mestre exigiu que ele continuasse falando. Então, ouviu em choque que a Aliança Murim havia enviado investigadores para rastrear o responsável pelo roubo do elixir. Coberto de suor frio, o protagonista perguntou ansiosamente se haviam encontrado pistas ou capturado alguém. Internamente, entrou em pânico. Afinal, caso tivessem prendido alguém, significaria que um inocente estaria pagando pelo seu crime. No entanto, o atendente revelou que o rastro havia desaparecido completamente e que ninguém fora encontrado. Ao ouvir aquilo, o protagonista soltou um profundo suspiro de alívio. Logo depois, recuperando a compostura, fingiu compaixão e comentou que o dono do elixir certamente devia estar devastado. O atendente então explicou que o banquete terminou cedo por causa do incidente e que a estalagem acabou perdendo clientes. Contudo, rapidamente voltou a se animar ao comentar que outro grande evento aconteceria em Efei. O protagonista perguntou se tratava de outro banquete do grupo Gerion, mas o jovem esclareceu que o evento seria realizado pela Seita da Espada de Ferro, em comemoração ao aniversário de 60 anos de seu líder. As festividades durariam 7 dias e 7 noites. O atendente riu entusiasmado com a movimentação econômica que aquilo traria para a cidade. Entretanto, o protagonista permaneceu em silêncio. Com expressão sombria, confirmou para si mesmo que realmente era naquela época que o banquete ocorria. Então, uma memória tingida de vermelho surgiu violentamente em sua mente. Em sua vida passada, seu pai havia sido forçado a ajoelhar-se diante de inúmeras pessoas justamente durante aquele banquete de aniversário. A lembrança era dolorosa. Seu pai aparecia humilhado, obrigado a pedir desculpas publicamente ao líder da Seita da Espada de Ferro, enquanto o próprio protagonista, ainda jovem e impotente, gritava em desespero. Com os punhos cerrados até os dedos embranquecerem, ele admitiu amargamente que toda aquela humilhação havia acontecido por sua culpa. Por isso, decidiu que desta vez tudo seria diferente. Então, levantou-se abruptamente, deixando o atendente completamente confuso, e abandonou a estalagem. Sua determinação era absoluta. Ele jurou que evitaria a Seita da Espada de Ferro a qualquer custo. Nunca mais. O protagonista correu em direção a uma luz ofuscante, reafirmando sua promessa de mudar o destino. Contudo, a narração tornou-se confusa quando ele próprio começou a questionar por que seus planos haviam falhado. Subitamente, a cena mudou para um combate intenso. O protagonista encontrava-se no meio de um sparring brutal contra um guerreiro ruivo empunhando uma espada gigantesca. Então, a narração revelou a ironia do destino. O adversário era nada menos que o neto do líder da Seita da Espada de Ferro. Enquanto trocava golpes violentos em meio ao ambiente festivo, o protagonista perguntava-se, frustrado e incrédulo, como havia acabado exatamente no lugar que jurara evitar: o banquete de aniversário de 60 anos do líder da Seita da Espada de Ferro.